Eu vou contar para vocês a história de duas irmãs, Quembata e Conceição das Crioulas. Elas foram separadas tão logo nasceram. Uma foi para leste, a outra para oeste. E nunca mais se viram. Até que um dia, um pássaro pegou um fio de Conceição das Crioulas e levou para Quembata. E de Quembata para Conceição das Crioulas. Assim que elas viram esse fio, elas se reconheceram. E assim puderam se reencontrar. E a partir daí, nunca mais se separaram. O projeto Brasil-Etiópia Olhares Cruzados, ele surgiu a partir de um convite da embaixadora do Brasil na Etiópia, Isabel Hever, de conhecer um trabalho que era desenvolvido na região de Quembata, no sul da Etiópia, pela Bogi Gebre. É um projeto pelo qual eu tenho um grande entusiasmo, porque ele trabalha com algo que é indefinível, é intangível, mas é fortíssimo, que trata-se da memória. E, ao mesmo tempo, através do trabalho sobre a memória, você alcança um resultado que, para mim, como diplomata, é extremamente importante, que é o de construir pontes entre os povos. Como iniciou a história de Conceição das Crioulas? Minha filha, eu vou lhe dizer. Eu vi a minha avó dizer que Conceição das Crioulas começou desde que os navios começaram a atravessar os mares. Como a proposta do projeto Olhares Cruzados é sempre estabelecer um diálogo entre comunidades que são distantes geograficamente, mas que têm elos em comum, nós buscamos uma comunidade no Brasil para estabelecer então essa relação. E chegamos em Conceição das Crioulas, que é uma comunidade quilombola, que está situada em Salgueiro, Pernambuco, que foi fundada no século XIX por 6 mulheres escravas, que chegaram na região e lá se estabeleceram. E desde então, essa comunidade sempre teve muito forte a questão do protagonismo feminino. Quando eu fiquei sabendo que Olhares Cruzados ia fazer Conceição e Etiópia, eu me envolvi ainda mais nessa história e tive a felicidade de ir para a comunidade no processo das oficinas com a garotada. A própria garotada está registrando tudo aquilo, fazendo foto, fazendo vídeo, fazendo gravações. Então, eu acredito muito no processo de construção em que a juventude seja protagonista. Eu entendo que a educação é um eixo bastante importante para o nosso desenvolvimento. É muito importante porque é a gente mesmo que está contando. E vai mostrar também a realidade das comunidades. E eu, enquanto jovem, vai ser muito legal, porque a gente está sentindo que está contribuindo para a comunidade. Yeah.
Na Etiópia, nós trabalhamos na região de Kembata, que fica em Tembaro Zone, e contamos com o apoio da KMG, que é uma instituição, uma organização fundada pela Bogue Gebre, que trabalha na região já há muitos anos, desde 1997. E nós atuamos em 3 comunidades. Na comunidade dos Golden Hands, que é uma comunidade basicamente trabalha com cerâmica, e trabalhamos com crianças de 2 escolas. Um dos desafios que a gente sempre enfrenta no Olhares Cruzados é a questão da tradução, a questão do idioma. No caso da Etiópia, a Etiópia, apesar de ser um país de língua inglesa, nós trabalhamos com crianças que falavam 2 línguas locais. Mas a gente conseguiu superar essa dificuldade com o apoio do Tsagai, que foi uma pessoa fundamental nesse trabalho. Ele é um professor, um educador local da KMG, que é a nossa parceira, que nos ajudou nessa tradução, nessa troca com as crianças. For us, really, not just only personally, but for people from Brazil so far away, somehow to come to a village in Ethiopia so far, and a small one, and connect and build a linkage, is by itself such an excitement, really, how little the world is, how we are one people. The same people. The same people. The same people. And the project you are starting with hope, because children are the hope. Hope of today, because they give us a pleasure. Hope of tomorrow. And you are starting with them to see the right way of life, their aspiration, their dream, to translate what they see in pictures. Yes. This is new. It is really, really, truly, it excited me, because this is what I was hoping one day. Ethiopian children are not only thinking of food or clothing, how they can pass from day to day, what they would eat today, or what would they dress today, that they don't have clothes or they don't have food, but that this world is theirs. They have a future. And yes. I think with that aspiration starts when, with this young age, you are building their hope to think further, yes, to think higher. Yes, and I'm very proud and I'm very excited because they can take their pictures, they can interview their Yes. people, Yes. and they have one book Yes. that is their view. Yes. It's not someone that comes from Somebody's- abroad. It's exactly. the children from here that have to talk about their life. Esse projeto era em função de todo um trabalho com a comunidade da integralidade do corpo. A Bogue começou esse trabalho em 97, nessa região. Ela é etíope, ela viveu lá e nasceu nessa região, nessa comunidade, onde é praticada ainda a amputação genital feminina. E a ideia seria da gente abordar esse tema, que é um tema muito difícil, porque faz parte dessa cultura tradicional, de uma forma mais leve. Mostrar que esse trabalho que a Bogue veio desenvolvendo ao longo desses quase 20 anos, conseguiu que a comunidade, com parceria com os homens, as mulheres, acabassem havendo uma redução da ordem de 100% para apenas 3 a 5% das mulheres hoje que são submetidas a essa prática. Foi no contexto de uma cerimônia para celebrar as meninas que não são mais mutiladas que nós conhecemos outros aspectos do projeto. Um deles, a parte da educação. E foi muito interessante porque eu estava tentando fazer uma fotografia diante da escola, onde uma área muito bonita, e as crianças, estava naquele momento, não havia ninguém diante de mim, e veio uma criança, veio uma segunda criança, uma terceira criança,
E finalmente eu vi que eu não podia fazer uma filmagem, uma foto de uma paisagem sem nenhuma pessoa. Eu disse, tá bem, então vamos fazer uma foto todos juntos. E as crianças ficaram tão entusiasmadas e naquele momento eu me dei conta da importância que para aquelas crianças que não têm praticamente nenhum estímulo visual, mas me tocou o modo como elas se interessavam pelas suas imagens. Eu mostrava as fotos delas na minha câmera. E nesse momento me veio realmente uma espécie de insight. Eu disse, mas essas crianças eu acho que seriam o público ideal para se fazer esse tipo de trabalho. E pensei imediatamente no projeto Olhares Cruzados com a Dirce. Em Conceição das Crioulas, a gente contou com o apoio das lideranças locais, das escolas e principalmente dos professores e também com um grupo de jovens documentaristas do Crioulas Vídeo, que acompanhou as oficinas e documentou o nosso trabalho. Eu faço parte do Crioulas Vídeo, que é uma equipe de audiovisual, né, formada dentro de um quilombo. Até onde a gente sabe, a nossa equipe é a primeira comunidade quilombola do Brasil a ter uma equipe de vídeo. Então, a gente tem trabalhado com a finalidade de fortalecer a história da comunidade, a identidade quilombola dentro dos nossos territórios. Estar no processo hoje, junto com Olhares Cruzados, de poder contar nossa história através do vídeo, através de um livro que vai ser gerado, é muito importante, porque as pessoas que participaram, né, as crianças, os educadores, as educadoras que participaram do projeto, vão poder contar essa história a partir do seu olhar também. Então, Crioulas Vídeo ele acompanhou de perto essas etapas e a gente pôde registrar esses acontecimentos que é muito importante para a memória do nosso povo. O projeto Olhares Cruzados foi bem interessante. Eu fiquei no grupo falado sobre território. A gente escolheu várias pessoas, inclusive Givânia. Então foi bem gratificante também, porque a gente aprendeu mais a história também da vida dela e também do território Conceição das Crioulas. E vai ser muito importante, porque a gente vai passar a história para outras pessoas e a gente também vai conhecer a história de outros lugares. Eu fui a primeira pessoa da comunidade a entrar numa faculdade, mas para mim não era só a faculdade que me bastava, era garantir para que hoje vocês pudessem estudar na comunidade. A gente tem muita carência de material específico, né, que fala da história de uma forma diferente. Esse a gente acha mais diferente ainda porque foram as crianças, né, os adolescentes, os protagonistas da história, né, de ir lá, de pesquisar, de fazer as fotos. Então, é um material muito bom nesse sentido, assim, né, de você se ver, de você, né, se valorizar, né. E aí a questão de ser outra comunidade, né, que tem muito a ver com a gente, né. Então, as histórias elas se entrelaçam, né. O olhar das crianças de Quembata, o olhar das crianças e adolescentes de Conceição, elas vão se cruzando, que tem muito a ver a história, né, de uma comunidade com a outra. Então, já dá para perceber quando foi apresentado a comunidade de lá, né, em foto, em vídeo, a gente já deu para perceber muita coisa em comum. É interessante porque essas comunidades, mesmo estando muito distantes, as técnicas, as tecnologias que são desenvolvidas, elas são muito próximas.
A cerâmica que a gente pode encontrar na Etiópia, na região de Kembata, a gente vai encontrar também em Conceição das Crioulas, que tem uma tradição importante de cerâmica. Mas o mais interessante é o fio que liga todas elas. A gente trabalhou com uma comunidade, em uma dessas comunidades com quem a gente teve, uma das pessoas que nós entrevistamos, era uma senhora que fazia o tear, ela tecia o fio, ela fazia o fio. E esse fio nos levou até Conceição, aonde, no interior do Nordeste, no interior do Pernambuco, a gente encontrou o mesmo fio, a mesma roca de fiar, uma mesma mulher fazendo da mesma forma, exatamente igual. O fio feito em Kembata, o fio feito lá em Conceição das Crioulas. Para documentar o trabalho feito no Brasil e fazer as oficinas com as crianças, nós convidamos o Yamani Gebrselassie, um dos melhores fotógrafos etíopes, que veio conosco ao Brasil, acompanhou as oficinas e também acompanhou o nosso trabalho na Etiópia. Para compor nossa equipe e realizar o trabalho na Etiópia, a gente convidou a fotógrafa Andrea D'Amato, que nos acompanhou e documentou as oficinas na região de Kembata. Fez parte da nossa equipe também Mery Kazumbá, que acompanhou o trabalho na Etiópia e também em Conceição das Crioulas, contando as histórias para as crianças. A Mery é uma contadora de histórias, que então levou daqui para lá e de lá para cá as histórias que se contavam nessas aldeias. A outra questão que eu acho que teve muito forte na comunidade ali naquele momento é que as pessoas, elas foram trabalhadas para olhares cruzados. Assim. Houve um momento de chegada do povo, de conversa sobre o que era o projeto. Então você estava aqui e a pessoa não estava lá na oficina, mas o que está acontecendo ali? Não, é o olhares cruzados, assim. Isso eu achei muito legal, assim, a apropriação que as pessoas tiveram, porque a metodologia de construção foi muito legal. Foi o conjunto da comunidade, primeiro conversa sobre o projeto, que é olhares cruzados, depois nem todo mundo vai ficar ali, mas sabe o que é que vai acontecer durante aquela semana. Então acho que foi muito legal. Olhares Cruzados é um projeto sui generis porque permite, através da imagem, passar justamente o símbolo do que é o mais importante na relação entre os povos, que é a conexão que se estabelece entre o olhar. E eu penso que o título está muito bem conseguido para a iniciativa, porque permite justamente ver os dois lados do Atlântico, o lado brasileiro, o lado africano, aquilo que muitos chamaram de um pequeno rio, precisamente porque há tanta conexão que é preciso descobrir. E descobrir através dos olhos das crianças é a forma mais original e, digamos, mais madura, se quisermos, de fazer essa descoberta, porque é um olhar desconcentrado, mas ao mesmo tempo é um olhar genuíno, é um olhar com carinho, é um olhar com emoção e é um olhar sem preconceito. As crianças têm esse poder enorme de simplificar as coisas. E o projeto Olhares Cruzados é justamente isso, simplificar o facto de que as duas partes devem procurar entender-se melhor. O papel do Olhares Cruzados é esse, é mostrar essas conexões, essas possibilidades, né, que às vezes a gente acha que estão tão distantes e elas estão tão próximas, apenas elas não se conhecem, né? Então... I am so happy that you're going to take this story, not just the story of the KMG, but the real people. You are giving us a hope. We're sending you a hope that we are surviving, we are thriving, we have a future, that we can work as a people together to improve this world.
Angga